Hoje a gente vai falar sobre um hábito que, na verdade, é um superpoder, a prudência. No meu consultório, eu vejo que muitas pessoas se sentem perdidas. Elas têm boas intenções, querem direcionar suas vidas para o bem, mas a vida delas, na verdade, parece um caos. E o que falta para elas é o que Tomás de Aquino chamava de prudência. No último episódio, eu comentei sobre a temperança e eu falei que ela é como uma margem que segura o rio. Hoje eu vou falar sobre a prudência. Sobre ela, a gente pode falar que ela é como um capitão do barco que sabe para onde ir, sabe a direção e sabe como navegar pelas correntezas da vida. Esse é o podcast A Verdade que Liberta. Eu sou Juliana Bianchim, psicóloga. Eu atuo nas linhas cognitivo-comportamental e tomista. E há 25 anos eu trabalho com o desenvolvimento de pessoas. Eu quero te pedir um favor que eu não peço nunca. Se você está no YouTube, por favor, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, curte o episódio. Assim o conteúdo é entregue para mais pessoas e você super ajuda o meu trabalho. Eu faço isso com o objetivo de levar meu conhecimento para além das paredes do meu consultório, como uma ação social. Se você está no Spotify, por favor, segue o canal, avalia. Eu posso contar com você? Como a gente já conversou, vícios e virtudes são hábitos, lembra? É aquilo que a gente constrói com cada escolha que a gente faz dia a dia. E eles são inseridos no nosso caráter, na nossa personalidade, conforme a gente vai repetindo. Assim como a gente não nasce sabendo andar de bicicleta, mas a gente pode aprender a pedalar através da prática e do treino, com a prudência não é diferente. Inclusive, uma coisa importante sobre a prudência é que ela é a condutora das outras virtudes. É ela que nos dá a medida certa para tudo que a gente faz. Ela que nos permite enxergar a realidade corretamente e escolher o meio certo para agir bem. Ela é chamada de condutora das virtudes porque nenhuma virtude funciona direito sem direção. Por exemplo, a coragem é uma virtude, mas sem prudência ela pode virar impulsividade. Outra virtude é a justiça, mas sem prudência ela pode virar até crueldade disfarçada de correção. Mas eu também quero falar sobre o que a prudência não é. Se você tem a imagem de uma pessoa prudente como alguém medroso, lento, que fica em cima do muro, esqueça porque não é nada disso. Uma pessoa assim, na verdade, é uma pessoa covarde, indecisa, não tem nada a ver com prudência. Santo Tomás dizia que prudência é a inteligência aplicada à realidade, é saber o que fazer no aqui e no agora para alcançar o bem. No mundo de hoje, onde a gente é bombardeado de informações, opiniões, a prudência é o filtro que separa esse barulho do que realmente importa para a nossa vida. É como a capacidade de dar um tempo entre o tanto de informação que a gente recebe, esse tanto de estímulo, antes de reagir. Por exemplo, você recebe o e-mail da loja X falando de uma promoção de 70%. Você entra no site quando vê, comprou uma bolsa que nem precisava. Como a gente já falou, toda virtude é um remédio para um vício. Nesse caso, a prudência combate vários vícios. Combate aqueles que dificultam a gente de tomar boas decisões, por exemplo. Principalmente o que, na linguagem da TCC, a gente fala que são vícios criados por pensamentos disfuncionais. A precipitação é um exemplo. Ela é um vício das pessoas que decidem rápido demais, sem pensar, sem usar as experiências passadas. É um agir por impulso, como responder um e-mail com raiva
ou já ir aceitando participar de um compromisso sem pensar direito, sem perguntar para as outras pessoas que possam ter que ir junto nesse compromisso, seu marido, por exemplo, ou comprar algo sem pesquisar ou pensar se realmente precisa daquilo. A pessoa precipitada, ela costuma se atropelar. Outro exemplo é a desatenção. É quando você tem as informações, mas não se atenta, não dá atenção ou finge que não vê. Por exemplo, é saber que um hábito faz mal à sua saúde, mas você faz mesmo assim como se as consequências daquilo nunca fossem chegar. Por exemplo, você fuma, olha aquela foto no maço de cigarro que mostra as consequências do fumo, mas acha que aquilo nunca vai acontecer com você. Ou tem uma relação sexual com um desconhecido sem usar preservativo e ignora a chance enorme de uma doença. Isso pode ser reflexo de distorções cognitivas como a minimização ou a negação, que é onde a mente distorce a realidade para justificar um comportamento. A pessoa minimiza a realidade para justificar permanecer naquela situação, porque admitir a verdade exige uma mudança. E muitas vezes mudar é mais doloroso do que sofrer. Também tem o vício da negligência, e talvez é o vício mais comum. É a falta de cuidado no fazer. Você sabe o que deve fazer, você tem todas as informações de como fazer, mas você não se coloca na ação. É o famoso deixa para lá, deixa para depois. Na TCC, a gente trabalha isso usando ativação comportamental. Eu falei bastante sobre isso no episódio que chama Como Vencer a Procrastinação. Você pode depois procurar e assistir, vale a pena. Em resumo, ser prudente é parar, respirar e analisar, é entender a situação e prever as consequências. Por exemplo, quando você escolhe não entrar em uma discussão na rede social, porque você sabe que isso só vai te chatear e não vai levar a nada, você está sendo prudente. A prudência, ela nos tira desse modo de reação automática e nos devolve o comando da nossa vida. Ao invés da gente ficar apenas reagindo aos algoritmos, às expectativas dos outros, às urgências que não são nossas, é a liberdade de escolher como pensar e como agir. E antes de encerrar, eu quero te fazer 2 pequenas perguntas para uma autorreflexão. Se você olhar para suas últimas grandes decisões, você poderia dizer que você questionou primeiro seus pensamentos antes de agir? Ou agiu puramente pelo impulso do momento, por precipitação? Segunda pergunta: existe alguma área da sua vida onde você sabe exatamente o que precisa fazer, mas você está fechando os olhos e sendo negligente? Por mais que a palavra negligência pareça pesada, responda com sinceridade. E ainda dentro dessa segunda pergunta, quais pensamentos surgem quando você precisa fazer a tarefa? Quais pensamentos que te impedem de dar o primeiro passo? Se nessa segunda pergunta você respondeu positivamente, assista o episódio sobre procrastinação, vai ser útil para você. A prudência não é sobre não errar, é sobre aprender a acertar o alvo. É uma virtude de ter os pés no chão e olhar para o horizonte. Que tal começar a treinar esse hábito hoje e se tornar o capitão do seu próprio barco, usando a consciência como bússola? Mas se isso é uma questão realmente importante na sua vida, que tem te trazido muito sofrimento, e você sente que precisa de ajuda específica, individual, procura um psicólogo, que é um profissional capacitado para isso. Eu tenho uma clínica com profissionais excelentes que eu escolhi a dedo. Fica à vontade para entrar em contato comigo. Por hoje é isso. Esse foi o podcast A Verdade que Liberta. Obrigada por me acompanhar até aqui e até a próxima.